Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos nessa terça-feira. Logo mais tem jogo entre Espanha e Brasil, segundo amistoso, sob comando do técnico Dorival Júnior. E na seleção brasileira, é bom lembrar, está o André, que não entrou no primeiro jogo e começa no banco de reservas também nessa partida contra a Espanha. Se não entrar mais uma vez, alguém vai dizer que ele foi à Europa apenas a passeio. A passeio mesmo? Será? Vem comigo. Meus amigos, já chega aí, chega chegando, chega deixando o like, que é tão importante para mim, chega se inscrevendo no canal Ilan FC, like e inscrição é de graça, é só clicar aí embaixo e você me dá muita moral nesse começo de canal aqui. Galera, pois é, André no primeiro jogo, na vitória sobre a Inglaterra, na boa vitória da seleção brasileira, ficou no banco de reservas, não entrou, começou no banco e não entrou durante o jogo, né? Ele botou reservas, por exemplo, da posição do André, além de ter começado com outras opções, ele acabou botando, por exemplo, no segundo tempo, um outro volante, o Pablo Maia, e o André ficou no banco, continuou no banco. Andreas Pereira, que joga um pouquinho mais avançado, mas poderia também ser um jogador onde o André poderia passar na frente. Enfim, botou jogadores do banco de reservas e não botou o André. Dá a impressão que nessa seleção do Dorival, está muito claro que o André foi para o fim da fila. Ele ainda foi convocado, mas não tem mesmo a mesma moral, não tem mais o mesmo prestígio que tinha, por exemplo, obviamente, com seu treinador, com o Fernando Diniz, na seleção brasileira anterior a essa convocada pelo Dorival. Ou seja, o André já esteve em alturas maiores, né? Mesmo no futebol jogado em 2024, continua sendo um jogador muito bom, de excelência, mas não está na sua melhor fase. Eu vou mostrar os números dele daqui a pouquinho, inclusive dessa temporada. Mas deixa eu trazer a notícia que está aqui no portal RTI. Olha aí para você, RTI Esportes, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. RTI Esporte, uma matéria assinada pelo radialista carioca Cassiano Carvalho. E ele diz o seguinte: em Madrid, Carlos Leite tem reunião para definir futuro de André. Olha aí a imagem do André, atrás dele está o Ayrton Lucas, ambos são agenciados por esse empresário, pelo Carlos Leite, o André chegando para apresentação na seleção brasileira. E aí está se falando aqui, começa a matéria, falando que o André sabe que está vivendo os seus últimos meses como jogador do Fluminense, ele está em Madrid com a seleção para enfrentar a Espanha, no estádio Santiago Bernabéu, o jogador estará bem próximo geograficamente do seu possível futuro no futebol, diz o texto do Cassiano. Aos 22 anos, é uma das principais joias criadas em Xerém, o jogador se destacou na temporada passada e foi peça fundamental na conquista da Libertadores da América. Isso tudo a gente já sabe, né? Recentemente, o Fulham da Inglaterra assinou com a possibilidade de pagar 30 milhões de euros pelo jogador, diz aqui a reportagem, mesma proposta aproximada de 30 milhões de euros, oferecida no ano passado também pelo Liverpool. E o Fluminense e o próprio André recusaram essa proposta. O Fluminense estava em meio à disputa da Libertadores, havia um compromisso mútuo dele ficar, né, um pacto dele ficar até o fim da temporada passada, para tentar realmente reforçar o Fluminense na Libertadores, algo que acabou acontecendo e deu certo. Aqui do lado esquerdo está a foto do Carlos Leite com o André, com o Ayrton Lucas e com o João Gomes, 3 jogadores da seleção agenciados por esse mesmo empresário que está em Madrid. Está em Madrid para acompanhar o confronto entre Espanha e Brasil, e ele agencia, além do André, Ayrton Lucas e João Gomes do Wolverhampton, ex-jogador do Flamengo, né? E o Ayrton Lucas, ex-jogador do Fluminense, e que agora está no Flamengo. Aí aqui a parte da notícia. Na agenda de Carlos Leite, está previsto um encontro com André Berta, diretor esportivo do Atlético de Madrid. O clube pretende utilizar os próximos dias para formular uma proposta oficial pelo jogador. Internamente, entende-se que a proposta pode chegar ao valor de 50 milhões de euros, que na cotação atual giraria em torno de 270 milhões de reais. Aí aqui embaixo a matéria diz que o Fluminense não aceita negociar André por menos de 40 milhões de euros, valor que representa um pouco mais que a multa rescisória de 35 milhões de euros. Essa parte aí, eu acho que tem uma controvérsia, porque o que a gente sabe é que a multa dele, na verdade, é de 40 milhões de euros, né? Então, acho que há uma pequena imprecisão aí. Gente, o André é um jogador que, obviamente, vai acabar se transferindo para a Europa. Mais cedo, mais tarde, vai acabar aparecendo num clube europeu, né? Eu acho que ele está fazendo o melhor nesse momento para a carreira dele, esperando uma proposta de um clube de primeira ou segunda prateleira. Não tem que ir jogar na Ucrânia, na Rússia, como fez o Nino agora, ou num time realmente sem expressão
no cenário europeu. Ele pode jogar perfeitamente na Premier League, pode jogar no Campeonato Espanhol, pode jogar numa equipe também da Itália, que hoje nem são times de primeiríssima linha no futebol europeu, mas seria realmente uma transferência boa para ele jogar num desses países, na Alemanha, enfim, estaria tudo ok. Não pode ir para qualquer lugar, porque o André é jogador de primeira prateleira. Mas, repito, não vive exatamente o seu melhor momento e vai fazer 23 anos, que para futebol europeu e para grandes transferências já começa a pesar um pouco. Olha aqui os números do André, segundo o site SofaScore, né? Aqui no canto esquerdo está o valor de mercado dele, estimado pelo SofaScore atual, 26 milhões de euros. Eu acho que não foge muito disso, deve estar próximo dos 30 milhões, né? Você pode vender muito bem por 30, 35, mas o tempo está passando para ele. Ele tem 22 anos, está aqui, ó, e vai fazer 23 dia 16 de julho. Daqui a 3 meses ele está fazendo 23 anos, o que é, obviamente, um jogador jovem, mas para efeito de propostas estratosféricas da Europa, começa a pesar um pouco. Né? A idade começa a passar um pouquinho daqueles jogadores de 19, 18, 20 anos, onde os europeus botam realmente autênticas fortunas. Olha aqui as notas do André esse ano, por exemplo, no Campeonato Carioca. 7,3 contra o Vasco, jogo que o Fluminense empatou, 6,7 contra o Madureira, 6,7 contra o Flamengo, 6,1 contra o Botafogo e 6,9 nesse último jogo contra o Flamengo. Para André, para o nível do André, para o que ele está acostumado, já não são notas tão altas assim. Ou seja, ele não está fazendo, por enquanto, em 2024, uma temporada no nível que ele fez em 23 e 22. É um jogador de excelência e que não está atravessando o seu melhor momento, assim como quase todo o time do Fluminense individualmente, né? Mas, obviamente, é um jogador com muito potencial e o fato de estar na seleção brasileira, estar lá em Madrid, obviamente contribui para que o seu empresário, que está presente em Madrid, chegue num clube de lá, como o Atlético de Madrid, e fale, ó, esse cara aí que está na seleção brasileira, que está aqui, está ali, ó, está no hotel ali na esquina, ele pode ser de vocês, dá para a gente conversar, o valor é esse, vamos chegar num acordo, vamos chegar no meio termo. E o problema, nesse caso, é o André estar em Madrid. Problema, no caso, para o Fluminense. Porque, claro, ele não vai sair da concentração para uma reunião com o representante do Atlético de Madrid. Isso não vai acontecer. Mas nada impede que um representante do Atlético de Madrid vá ao hotel da seleção, onde já tem livre trânsito, por exemplo, o Carlos Leite, como a gente viu, tirando foto com os jogadores na recepção do hotel. Ele pode perfeitamente ir lá tomar um café na recepção e o André descer, ficar ali meia hora conversando também com ele, acompanhado do seu empresário. Ou seja, tem fumaça aí, né? Pode não ter fogo, pode não acontecer nada, mas onde há fumaça, de vez em quando tem fogo. E que o André vai acabar se transferindo, eu acho que é uma questão de tempo. Né? Não sabemos exatamente para onde, mas o mercado espanhol, o Atlético de Madrid, não seria nenhum absurdo a gente pensar que pode realmente acabar fazendo, de fato, materializando essa proposta. Fluminense vai perder o André em algum momento. A questão aí é por quanto, a questão é quando e, obviamente, tentar fazer o melhor negócio possível. É não vender o seu jogador, uma das suas joias, por um preço que não seja exatamente o que ele vale. E mais do que isso, quando perder o André, se perder, e parece iminente isso, no meio do ano tem a janela de transferências novamente, acredito que ele acabe realmente se transferindo, mas quando perder o André, e se perder, porventura, o John Arias, que é outro jogador assediado pelo mercado europeu, Arias tem 26 anos, vai fazer 27. André tem 22 para 23. O Fluminense já perdeu o Nino. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, hoje, o Fluminense, como todos nós sabemos, é um elenco muito envelhecido. Se ele perder esses dois jogadores a mais, André e Arias, que são hoje, talvez, ou provavelmente, os dois principais jogadores do elenco, obviamente, além da perda técnica, vai haver mais uma questão, mais um problema em relação à média de idade do time. Mais do que nunca vai ser essencial a reposição desses jogadores com outros jovens. Porque não é só a perda técnica absurda que vai ter o time, se acontecerem essas vendas, ou uma delas, ou as duas, mas também a perda de juventude, a perda, esse problema da média de idade continuar muito alto e aumentar ainda mais com a saída de mais 2 jogadores abaixo dos 30 anos, como era o caso do Nino. Enfim, um problema, mas o Fluminense vai ter que lidar com esse problema daqui para frente, e a questão da saída dele, como já falei aqui, eu acho que é uma questão de tempo. Vamos torcer para que não aconteça nada, para que não tenha nenhuma proposta, e para que, de fato, o André passe por mais essa. Quem sabe ele resiste à próxima janela também, continue no Fluminense até o fim de 2024. Quem sabe ajudando o time
na conquista do bicampeonato da Libertadores. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo sobre essa possibilidade da saída do André, da proposta. Deixa o like, se inscreve no canal e eu vou encontrar vocês logo depois de Espanha-Brasil. Estaremos de novo aqui logo mais com uma live para a gente bater um papo. Tá bom, gente? Um abraço. Valeu.